Porque o registro dos fatos que afetam o patrimônio público, segundo o regime de competência VPA, que é as variações patrimoniais aumentativas, e VPD, que é as variações patrimoniais diminutivas, é considerado uma inovação significativa do plano, que é o PCASP, né? Esse registro proporciona uma visão mais precisa e atualizada da situação financeira patrimonial das entidades governamentais. Primeiro ponto aí. Por quê, gente? Imagina assim, você tem um dinheiro numa conta, na sua conta salário, você acabou de receber ela. Você imediatamente já considera que esse dinheiro é um patrimônio ou só quando você gasta? Esse registro, ele serve exatamente como função de anotar tudo que vai acontecer com o dinheiro lá no governo. E também quanto os seus recursos que o governo vai ter. Não só quando esse dinheiro é gasto. Então, esse registro, ele vai dar uma visão mais precisa e atualizada da situação financeira e patrimonial, assim como é o seu dinheiro, o seu patrimônio. Então, vamos pegar um exemplo. Se o governo faz um contrato e esse contrato vai gerar despesas no futuro, esse contrato que o governo fez, ele tem que ser registrado imediatamente, mesmo que o dinheiro vai ser gasto só depois. Ou então, vamos supor que o governo pegou e vendeu um bem. Esse bem também tem que ser registrado naquele momento que ele foi vendido. Mesmo que o dinheiro, ele não vem de imediato, ele vai chegar depois. Tá vendo? O que acontece? O registro, ele serve para registrar essas transações. E aí, a gente tem algumas competências, que é o quê? O VPA e o VPD, que faz aí que ele dá uma lista completa e realista desses gastos e dessas finanças do governo, tá vendo? Aí ele foi considerado aí uma inovação porque ele avalia exatamente essa variação patrimonial. Então, essa variação, ela é reconhecida nos períodos que se referem. Então, ela aconteceu, ele já vai lá e já faz o registro, independentemente da execução orçamentária, promovendo maior alinhamento com as práticas contábeis internacionais. Igual a gente já viu que tem que ter um alinhamento com as normativas lá de fora. Agora vamos para a próxima pergunta. Como os procedimentos contábeis gerais, como provisões, depreciação e reavaliação de ativos padronizados pelo PCASP, em conformidade com as normas internacionais, contribuem para a harmonização e a convergência da contabilidade aplicada ao setor público brasileiro com os padrões globais. Então eu já coloquei aqui para vocês. Ele proporciona uma estrutura contábil sólida e alinhada com as práticas internacionais, promovendo a comparabilidade das informações. Com isso, gente, vamos pensar o seguinte. Imagina que a gente vai pegar e vai fazer um bolo. Só que para fazer esse bolo, a gente precisa fazer de acordo com uma receita, não é? E esse bolo, ele tem que ficar fofinho. Imagina assim, imagina que é um bolo de cenoura. Melhor, vamos melhorar isso aqui. Imagina que é um bolo de cenoura. E ele tem que ser fofinho e ainda ter uma cobertura de chocolate por cima para ele ficar perfeito, não é? Aí, para fazer esse bolo de cenoura, a gente tem que alinhar a receita, não é? Essa receita, ela pode ser feita no mundo inteiro, que o mundo inteiro vai conseguir fazer ela do mesmo jeito. O que acontece é que essas provisões, depreciação e reavaliação de ativos vão ser exatamente cada etapa dessa receita, até mesmo o chocolate em cima do bolo. Então, vai ser igual para todo mundo. Na verdade, igual não. Vai ter um padrão global aí, né? Então vai ser igual, vai ter um padrão para todo mundo. Então todo mundo vai seguir esse mecanismo de forma a facilitar a comunicação entre o Brasil, né, a contabilidade brasileira e a contabilidade em outros países. Então ele serve exatamente para isso, fazendo que haja aí uma linguagem contábil global aí para todo mundo. Tá entendido? Então, todo mundo ali que quiser utilizar dessas regulamentações, eles vão entender, tá? Agora, vamos para os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscal da contabilidade aplicada ao setor público. Perguntinha aí. Por que o desempenho das entidades, então a gente quer olhar o desempenho do setor público,
não pode ser plenamente avaliado apenas por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e do fluxo de caixa. Vamos pensar assim: se a gente vai pegar uma escola ou um órgão de saúde, ele está prestando um serviço, porque o governo ele presta serviço à sociedade. Só que esse serviço ele não gera lucro, né? Ele não é como uma empresa. Então, só olhar para o dinheiro ali que entrou e que gastou, a gente não vai ter uma imagem completa ali. Então, você tá lá num postinho de saúde, se você não tiver um serviço de qualidade ali, daquele postinho, mas tá entrando e saindo a quantidade certa de dinheiro, mas você não tá tendo um serviço de qualidade, não adianta nada. Então, a gente tem que considerar o serviço. E essa prestação de serviço, ela ter qualidade. Para quê? Porque não depende totalmente só da finança. Então, o que eu coloquei aqui, ó, porque o principal objetivo dessas entidades é prestar serviço à sociedade e não gerar lucros para os investidores, tornando necessário considerar outras métricas além das financeiras para avaliar sua eficácia, tá? Qual a importância do orçamento público no contexto das entidades do setor público? O que a gente quer ver aqui? A gente quer saber como que o governo está utilizando esse dinheiro. Então, a gente quer saber quão transparente ele está sendo, né? E se há ali fiscalização dessa gestão nessas entidades públicas. Então, o orçamento público, ele é fundamental porque a gente tem que saber quanto de dinheiro tem disponível e onde ele vai ser gasto. Então, isso faz com que ele seja exigido pela Constituição brasileira, e sua elaboração, aprovação e disponibilização à sociedade são essenciais. Exatamente para quê? Essenciais para transparência e fiscalização da gestão de entidades públicas. Fácil, né? Vamos para a próxima pergunta. De que forma a natureza dos programas e a longevidade do setor público impactam na avaliação da situação financeira das entidades governamentais? O que a gente tem que pensar é que o governo, ele geralmente tem compromisso de longa data. Por exemplo, se eu vou pagar um funcionário, um servidor público, por exemplo, um professor, eu tenho que pagar o salário dele. Se eu for utilizar um hospital, eu tenho que garantir que ele esteja funcionando, não é? Então, o governo, ele tem compromissos de longo prazo, igual eu coloquei aqui. E esses compromissos, eles dependem aí de tributos e contribuições financeiras, né? Futuras aqui. E isso faz ele considerar o impacto desses compromissos no longo prazo, tanto nas finanças das entidades públicas. É só a gente lembrar do longo prazo. Por que que ele tem natureza de longevidade? Né? É só a gente pensar no longo prazo, essa natureza dos programas de acordo com a área e essa longevidade do setor público. O que que ele impacta nessa avaliação? Exatamente porque cada programa ele necessita de um modelo de atividade. É igual eu expliquei para vocês. Se vocês têm o salário do professor na educação, a gente precisa dele na educação, esse professor na educação. E ele tem que ser mantido, o salário dele ao longo do ano. Para eu ter um hospital, uma UPA funcionando, eu preciso dessa UPA funcionando diariamente. Então, eu preciso que tenha ali aquele dinheiro, não vai ser exatamente o dinheiro que entra e sai, ele não reflete completamente no compromisso futuro. Então, tem que ter aquela base ali de compromisso e saber quais os gastos que vêm por aí, certo? Porque as demonstrações que evidenciam a situação patrimonial e o desempenho não fornecem todas as informações necessárias sobre os programas de longo prazo das entidades do setor público, porque muitos desses programas do setor público têm uma natureza de longo prazo, como a gente falou, e a sua viabilidade depende de receitas futuras, o que não é totalmente refletido nas demonstrações financeiras tradicionais. Vale lembrar aqui que essas demonstrações financeiras tradicionais mostram o que está acontecendo agora, mas elas nem sempre vão capturar os compromissos do longo prazo do governo. Então, elas podem não mostrar totalmente quando o governo precisará gastar no futuro para manter esses serviços aí essenciais funcionando. Então, é só lembrar da questão anterior aí. Qual é a razão principal para a manutenção de ativos imobilizados e outros ativos no setor público? Isso vai estar lá no seu concurso,
assim, ó, natureza e propósito de ativos, passivos no setor público. Alguma coisa. Então, na hora que tiver lá assim, manutenção de ativo imobilizado ou ativos do setor público, é quanto à natureza e o propósito dos ativos e passivos no setor público. Você tem que lembrar disso. Mas o que é? Qual que é a razão principal para a manutenção desses ativos imobilizados, então? No setor público, a principal razão para manter esses ativos é voltada para o potencial de serviços. Igual eu falei para vocês, geralmente a gente gera um serviço. Então, por exemplo, uma escola, ela é um ativo, se vocês pararem para pensar. Por quê? Porque ela oferece educação. Mas uma escola geralmente não gera dinheiro. Assim como a universidade, ela gera pesquisa, mas não necessariamente ela gera dinheiro. Então, é importante para a gente aqui entender qual que é o propósito do ativo. Para quê? Olha para você ver. Que eles podem oferecer à sociedade e não necessariamente a geração de fluxo de caixa. Qual o papel das entidades do setor público? Então, quer saber o papel em relação à regulação de determinados setores da economia. O que a gente tem que pensar aqui é que o governo ele pode regular algumas indústrias, né? Por exemplo, ele controla a energia, ele controla determinados setores da saúde e, com isso, ele tem um poder regulatório sobre esses setores específicos da economia. Para quê? Porque tem que ser assegurar, né, o interesse público e também, quando tiver alguma falha, fazer algum tipo de correção. E isso tem para fazer esse tipo de regulação, ele já tem que estar estabelecido na legislação, que é importante lembrar disso aí, tá bom? Agora vamos para o aspecto orçamentário. Qual a importância do aspecto orçamentário na contabilidade aplicada ao setor público? O aspecto orçamentário compreende o registro e evidenciação do orçamento público. Ele é fundamental para refletir a aprovação e execução das finanças públicas. Ele é essencial para elaborar os relatórios, como relatório resumido da execução orçamentária e dos balanços orçamentários e financeiros. Então, a gente quer avaliar aqui o aspecto orçamentário, não é? Então, a gente tem que avaliar o que é registrado, o que é evidenciado pelo orçamento público. E esse orçamento ele vai ter que sofrer um processo de aprovação e depois uma execução de determinada área, não é? Aí, esses relatórios, eles servem exatamente para a gente acompanhar para onde que está indo esses recursos públicos, qual que é o modelo de planejamento e como ele vai ser utilizado no longo prazo, tá? Basicamente é isso aí.